Parece impossível, mas o África do Sul-Canadá, o jogo que abriu a ronda de jogos a eliminar neste domingo, foi o 73º jogo do Mundial 2026. E olhem que já só faltam 31 até ao fim. Bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, na sua versão diária. O meu nome é Lídia Pauta Gomes. Comigo, como sempre, estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Viva, Tomás. Olá, Lídia, Rui, abraço a todos. Foi difícil ver 73 jogos em 3 semanas. E faltam 3 semanas para acabar, não é? Estamos vivos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Um gol do nosso bem conhecido Stefano Eustáquio, já nos descontos, deu ao Canadá a sua primeira presença nos oitavos de final de um campeonato do mundo, um feito para um dos anfitriões da prova. Rui, o África do Sul-Canadá não era propriamente um encontro de grande cartaz para começar os 16 avos de final, não foi de facto um extraordinário jogo, mas acabou por ter ali alguma emoção no final. Sim, e o gol do Eustáquio acaba por ser decisivo já numa altura em que cheirava a prolongamento e havia um bocadinho também o sinal que se calhar o prolongamento iria ser adiado até ao desempate por penaltis. Creio que os pontos cerebrais do jogo acaba por ser a passividade calculada do Canadá, ou seja, não foi uma equipa permanentemente de pressão alta, ao contrário do que poderia ser suposto e que há algumas pessoas até a comentarem o jogo insistiram muito nessa questão. Não, bem pelo contrário, foi uma equipa que em vários momentos soube esperar. Diria também que a posse da África do Sul acabou por ser muito estéril, ou seja, voltamos a ver uma equipa capaz de construir desde trás, ainda que de forma por vezes até passiva, houve assobios da bancada, mas a verdade é que um dos pontos fortes desta seleção da África do Sul é claramente a transposição do trabalho fantástico que o Miguel Cardoso tem feito no Sundowns para a equipa, para a seleção da África do Sul, e o Hugo Bross foi particularmente inteligente na forma como conseguiu unir isso à verticalidade ofensiva dos jogadores da frente, com exceção de um que é do Sundowns, os outros são todos do Orlando Pirates, por isso acho que foi a melhor exibição da África do Sul, só com um problema claro, ou seja, não tem capacidade para chegar à zona de finalização com qualidade, e isso sentiu-se ao longo de todo o campeonato do mundo. A exceção foi o jogo com a Coreia, que acabou por ser determinante para a África do Sul chegar aqui. Depois, muito rapidamente, mesmo não tendo tido efeito direto no jogo, o Canadá é uma equipa forte na bola parada ofensiva, creio que poderá ser importante, quando olharmos em frente e depois termos a perspectiva que vai defrontar os Países Baixos ou Marrocos, e creio que o favorito virá sempre do outro lado, ou seja, será Marrocos ou Países Baixos claramente o favorito. Uma nota também para as entradas a partir do banco. O Jesse Marsch volta a conseguir introduzir algo novo a partir do banco, e o Alphonso Davies, mesmo sem ritmo, traz mais qualquer coisa ao entrar do banco. Veremos se já terá a capacidade, tenho algumas dúvidas, para ser titular no próximo jogo. E depois há o detalhe defensivo, se quiseres, que foi a falta de proteção da zona fora da área, no momento decisivo que permitiu ao Eustáquio acabar por fazer o golo que acabou por decidir tudo. Tomás, Eustáquio, herói do Canadá hoje. Sim, mas não foi um jogo propriamente convincente do Canadá. Parece-me que a África do Sul pecou pela falta de risco em determinados momentos, tentou sempre atrair a pressão do Canadá, que não foi tão insistente e tão agressivo como noutras ocasiões, e foi um jogo de facto em que o Ronwen Williams até bateu o recorde de passes de um guarda-redes numa edição do Campeonato do Mundo desde que há registros. Portanto, está tudo dito sobre uma certa posse de bola defensiva, vá lá, da África do Sul, porque ao intervalo ainda por cima sai o Mofokeng, que tinha visto muitas bolas passarem-lhe por cima para tentar libertar o Mokoena para zonas mais subidas do terreno. Ainda assim, pouco da África do Sul, tirando ali um ou outro lance individual do Apolis, que é um extremo muito ágil. De resto, ficam duas exibições individuais de grande nível,
de um Bocasi, que já não surpreende. Na CAN tinha sido exatamente a mesma coisa. É um central de apenas 1,77 m, o que faz colocar algumas questões sobre se será central numa eventual passagem para o futebol europeu, mas tem um poder atlético tremendo em arrancada para cobrir as costas, nas coberturas, da forma como se antecipa, sai muito bem a jogar, quer com passos curtos, quer com passos longos e até em condução. Além disso tem um forte pontapé de fora da área, portanto pode virar se calhar um lateral esquerdo mais baixo ou jogar em linha de 3, mas é um jogador com alto potencial para o futebol sul-africano e depois quem sabe para um bom clube no futebol europeu. E também do Mudau, o lateral direito, esse joga com Miguel Cardoso, grande exibição, quer a sair da pressão em condução, sem perder bola e também defensivamente, deu poucas hipóteses. Vamos ver se o Alphonso Davies, regressando, dá mais imprevisibilidade a esta seleção do Canadá, que não tem tido grandes exibições dos extremos, e o Jonathan David também com algumas irregularidades ao longo do torneio. Ainda assim, parece-me que o Canadá globalmente tem sido e foi melhor equipa do que a África do Sul neste torneio. Já nesta jornada de segunda-feira temos alguns encontros de grande interesse, pelo menos no papel assim parecem. Às 18 teremos o Brasil-Japão, importante ao nível de já ter sido matéria de desenhos animados, saudades Capitão Tsubasa. Às 21h30 a Alemanha joga com o Paraguai e já depois, a horas pouco simpáticas para o público português, talvez um dos duelos mais estimulantes destes 16 avos de final, o Países Baixos-Marrocos. Tomás, começando pelo Brasil-Japão, é um jogo que historicamente tem peso, até pelo que os jogadores brasileiros significaram na evolução do futebol nipónico. O Brasil, sendo o favorito, terá pela frente uma equipa rápida, organizada, não será fácil. Não, de todo, até porque o Japão deve meter aquele modo mais conservador que mostrou contra os Países Baixos e não foi nada fácil desbloquear o jogo para a seleção de Koeman. Por isso, a linha de 5 deve ser uma norma para tentar tirar espaço ao máximo, não só aos extremos do Brasil, em concreto Vinícius Júnior, mas também para as movimentações interiores de Mateus Cunha, que depois permite os adiantamentos já de frente para a baliza, quer do Paquetá, quer do Bruno Guimarães. Vamos ver se o Brasil consegue ter uma posse de bola mais criativa do que noutros jogos, porque a verdade é que não tem sido muito complicado entrar nos espaços, principalmente contra o Haiti, mas até contra a Escócia, porque o golo surgiu relativamente cedo. Aqui esse pode ser o desafio, tentar marcar o mais cedo possível para obrigar o Japão a abrir-se um pouco mais e a correr outro tipo de riscos. Além disso, a pressão que o Brasil tem imposto aos adversários desde a entrada do Mateus Cunha é tremenda, forçando erros de golo, não só do Mateus Cunha, também do Ryan, e o próprio Vinícius Júnior está com uma determinação sem bola, não apenas ofensivamente, muito interessante na dimensão coletiva e em relação ao trabalho em prol da equipa. Depois, o crescimento dos médios desde a chegada de Bruno Guimarães e Paquetá ao papel de interiores com a Mateus Cunha, fechando aquele losango ofensivo, de facto é diferente. Agora, o Brasil poderá precisar de mais chegada dos dois laterais, vamos ver se há algum tipo de mudança nesse sentido, mas a verdade é que Ancelotti normalmente, e tendo os extremos que tem, quer proteger-se com Danilo e com Douglas Santos, que têm feito boas exibições, e o Japão, como se sabe, tem elementos muito rápidos no ataque, sempre com o futebol ligado por Ueda, e depois jogadores como o Nakamura, o Doan, o Junya Ito, que pode ser utilizado, ou mais aposta de Moriyasu, precisamente por ter pernas para correr em campo aberto. Agora, a consistência defensiva do Japão contra este Brasil pode deixar algumas dúvidas, porque de facto fazer um exercício defensivo de 90 minutos contra uma seleção que está com um poderio atacante, como o Brasil tem mostrado, dá todo o favoritismo à Canarinha. Mas vamos ver, porque apesar do crescimento, ainda não temos totais certezas sobre o Brasil. Rui, pegaria exatamente por aí, face a algumas dúvidas que ainda existem com este Brasil, não na parte do ataque, mas dos outros setores. Consegues imaginar aqui uma surpresa? Não diria que é totalmente impossível, bem pelo contrário. Acredito que vai ser um jogo tremendamente aberto, mas em alguns momentos, mas acredito claramente que o Brasil vai passar. Agora, não fico escandalizado se houvesse aqui uma grande surpresa. Agora, não há Mundial que possa resistir a que o Brasil saia da competição a 29 de junho. E isso parece-me também evidente. Eu concordo com o Tomás nos pontos essenciais do jogo. Eu creio que vai ser muito importante a forma como a seleção do Brasil vai pressionar alto, e o Ryan e o Mateus Cunha aportam coisas que não vimos, por exemplo, diante de Marrocos, e que transformam claramente o jogo do Brasil.
permitindo imediatamente contra-transições. Creio também que o Japão não vai abdicar do 3-4-2-1, sendo que em momento defensivo vai estar várias vezes em 5-4-1 ou 5-2-3, mas aquilo que me parece é que o Brasil tem condições para explorar o espaço entre lateral e central, e aí Vinícius pode claramente fazer a diferença. Um aspecto que me parece muito importante e que tem conduzido ao crescimento do Brasil, principalmente com bola, é a questão do Lucas Paquetá baixar muitas vezes e ser ele o médio de ligação, e sobretudo a forma como o Bruno Guimarães tem metamorfoseado em mais um elemento que chega com facilidade às zonas de finalização, e isso vai exigir muito do trabalho dos dois médios defensivos da equipa do Japão. Veremos como é que vão procurar anular este tipo de movimentação, e se isso, por exemplo, os pode retirar em termos de qualidade do jogo. E depois tenho curiosidade para ver se o Japão mantém as dinâmicas ofensivas, têm sido muito interessantes. Creio que o Japão terá espaço para conseguir entrar nas entrelinhas, nas costas do Casemiro, e aí pode ser muito importante, principalmente o contributo do Junya Ito. Recordar que o Kubo à partida não vai jogar, e isso é uma baixa de peso na equipa do Japão. A forma também como o Ueda se vai movimentar, e principalmente o duelo entre o Nakamura e o Danilo. Concordo também com o Tomás num ponto essencial: este jogo vai pedir mais dos laterais do Brasil, até do ponto de vista ofensivo, do que seria normal contra outro adversário e do que tem sido exigido até aqui aos laterais do Brasil. Veremos a capacidade de resposta, principalmente do Danilo, do ponto de vista ofensivo, pensando que muito provavelmente Ancelotti vai pensar mais no Danilo como um elemento defensivo, de equilíbrio, e também possivelmente em algumas ocasiões como terceiro elemento da primeira fase de construção. Vai ser muito interessante, e creio que o Japão pode conseguir o encaixe perfeito na seleção do Brasil. Agora, acredito que possa haver surpresa, mas volto a insistir, o Brasil cresceu na sua forma de jogar. Creio que do ponto de vista defensivo, nomeadamente na transição, ainda tem lacunas que o Japão pode aproveitar. Do ponto de vista ofensivo, creio que está uma equipa muito mais consistente desde que fez as mudanças e desde que o Ancelotti estabeleceu o 11 base, se quiseres, da equipa. No Alemanha-Paraguai, que iniciará pouco depois do Brasil-Japão, Rui, diria que neste jogo o objetivo da Alemanha é apagar a imagem algo intermitente que deixou na fase de grupos. O primeiro jogo foi exceção, mas diante do Curaçao também não seria de esperar outra coisa senão o resultado que a Alemanha construiu, mas o segundo e o terceiro jogo acabaram por confirmar aquilo que já tínhamos dito ao longo das várias emissões que falamos sobre esta Alemanha e sobre não ser, por exemplo, um candidato de primeira linha. Eu creio que a Alemanha tem um processo ofensivo muito bem gizado. É um processo ofensivo de clube, ou seja, um ataque posicional que é o ponto mais forte da seleção, e creio que isso poderá desnudar algumas fragilidades do Paraguai entre a linha defensiva e a linha intermédia, e aí creio que o Musiala principalmente poderá aparecer a grande nível, mas também a importância do Mecha, e acredito que o lateral esquerdo Nathaniel Brona regresse à titularidade, e ele é um jogador muito importante, quer por fora, quer por dentro, na forma como se movimenta. Alguma curiosidade para perceber como é que o Paraguai vai defender, talvez com uma linha de 5 e jogar um jogo mais cínico. Eu creio que ao Paraguai falta um avançado de grande nível, isto se a opção não for colocar o Enciso como referência ofensiva, o que subtrai uma unidade importante em termos de ligação entre o meio-campo e o ataque. Mas acredito que seja um Paraguai que vai jogar principalmente a partir de um processo defensivo e de uma organização defensiva que procurará ser coriácea e chegar principalmente a conquistar bolas paradas para procurar surpreender a Alemanha na bola parada, até porque a defesa de bola parada da Alemanha não tem sido perfeita, e creio que aí o Gustavo Gomes pode ter um papel importante na área adversária, mas o favoritismo é todo da Alemanha, mas não pode facilitar. Dava jeito um Oscar Cardoso, um Roque Santa Cruz. Isso mesmo. Neste caso, mais o Roque Santa Cruz do que o Oscar Cardoso, diria. Mas o que esperar deste duelo euro-sul-americano? A de esperar, acima de tudo, um jogo de
75, 80% de posse de bola da Alemanha. Não vejo outra possibilidade. O Paraguai é uma equipa que vai tentar levar o 0-0 até ao fim. Eu diria até tentar o prolongamento. E vamos ver se não é preciso grandes penalidades. Cabe à Alemanha mudar o rumo deste jogo. Há ali algumas questões que já estão a dar conversa, nomeadamente com o Denis Undav. É um grande pedido dos adeptos alemães pelo rendimento que tem tido neste Mundial, mas não só. Agora, o Nagelsmann é muito convicto a roçar às vezes a linha da teimosia. E portanto vamos ver se consegue de facto com Kai Havertz num jogo em que o Paraguai vai ter as linhas muito baixas, talvez com linha de 5, como destacava o Rui, e é uma equipa que se defende com tudo na grande área, e o Kai Havertz é verdade, tem capacidade de resposta a cruzamento, mas não é um jogador tão pulsante e tão capaz de encontrar soluções de finalização como o Denis Undav. Portanto, nesse sentido, talvez fique guardado o ponto de lança para uma segunda parte. Em relação aos extremos, o Sané também tem tido um rendimento algo questionável, mas é a primeira opção e, portanto, deve regressar o Nathaniel Brown, como dizia o Rui. Agora, o Paraguai é uma equipa que vai ter os extremos colados aos laterais, vai ter muita presença em corredor central e é um jogo de máxima paciência para a Alemanha. Agora, se marcar cedo, o jogo também não deve ter grande história. É aquilo que, nesta altura, podemos antecipar. Tomás, continuando contigo, Países Baixos-Marrocos, está aqui um jogo quente por uma série de razões. Duas equipas ofensivamente já mostraram muito neste Mundial. E Marrocos até com vários jogadores formados precisamente na escola neerlandesa. Sim, muitos deles historicamente e continua a acontecer, têm jogado até pela seleção dos Países Baixos. Esse ciclo está a mudar, não só em relação aos Países Baixos, mas também Espanha, França vão perdendo, entre aspas, alguns jogadores para a seleção marroquina. Este é o jogo que mais me entusiasma, dos 16 avos de final. Aliás, o quadro acabou por ficar um bocadinho desigual. É o que é, acontece sempre, mas há aqui grandes jogos que podiam ser de quartos de final e alguns jogos que serem de Mundial já é quase simpático, olhando, claro, para Sem outras dúvida. edições. Mas pronto, em relação a este Países Baixos-Marrocos, parece-me que Marrocos é uma equipa um bocadinho mais equilibrada, apesar de tudo, do que a seleção de Ronald Koeman, e vamos ver se isso não faz a diferença. De qualquer forma, desde que Koeman se mentalizou de que era preciso ter um ponta de lança com Brian Brobby em campo, as coisas melhoraram, influindo de outra forma. O Brobby condiciona muito os centrais, é uma referência de costas para a baliza, está a marcar golos também, e isso também permite que os extremos, sobretudo o Malan, apareça mais por dentro e liberte o corredor para as subidas do Brobby, do Dumfries, assim é que é, não do Brobby. Estou muito curioso também para o duelo do meio campo, porque os Países Baixos conseguem, quando têm a bola, criar bom dinamismo a partir do pensamento do Frenkie de Jong e dos movimentos de aproximação do Gravenberch, quer à construção, quer ao ataque. Claro que o Reinders ofensivamente está mais focado nos movimentos sem bola do que outra coisa. E do lado de Marrocos há Bouhaddi, há El Ainaoui, enfim, há muitos movimentos de recuo do Saibari, que está a fazer um grande torneio também. E depois há aquela sociedade do lado direito, Brahim Dias e Hakimi. Marrocos marca muitos golos contra uma frágil ocupação dos espaços dos Países Baixos. Parece-me que vai ter oportunidades e, de facto, se a equipa de Koeman não conseguir ter desde o início o protagonismo ofensivo e criar oportunidades, Marrocos pode crescer e depois é imparável quando está naquele modo competitivo. Por isso, é um jogo de grande dificuldade, acho que de 50-50, esperam-se golos. E não sei se Marrocos não tem aqui potencial para surpreender ou continuar a surpreender, embora já seja uma semi-surpresa. Toda a gente sabe o que esta equipa vale. Rui, aí está um jogo que não deveria ser às nossas 2 da manhã. Claramente, quer dizer, para nós é praticamente indiferente face ao nosso trabalho e àquilo que tem acontecido durante esta competição. Já tivemos jogos às 5 da manhã e que estivemos a ver. Percebo claramente porque é que o diz, é um jogo claramente de 8, 9 horas da noite, merecedor de todas as atenções e que não houvesse ninguém que fosse privado de o ver por causa de trabalhar no dia seguinte, logo de manhã. Mas a base está lançada para ser claramente o melhor jogo dos 16 avos de final. Há, no entanto, um fator que me parece importante sublinhar, que é a questão do jogo ser em Monterrey, o que vai juntar calor e altitude, e isso pode ter alguma consequência no desenrolar do jogo. Vejo os Países Baixos, ainda tenho a fixação com a Holanda, vejo os Países Baixos melhor com a presença do Brobby como referência ofensiva, até pela capacidade que tem para jogar de costas para a baliza, de ser referência para um jogo mais direto que pode acontecer
ocasionalmente, e isso também proporciona que os médios interiores da seleção holandesa acabem por jogar e aparecer de frente em direção à área contrária. E foi isso que vimos, principalmente no último jogo dos Países Baixos. Foi a capacidade, depois do Brobbey receber a bola, da equipa estabelecer boas combinações, quer pelo corredor esquerdo, quer pelo corredor direito, e o Tomás tocou num ponto essencial. O Dumfries, no jogo diante da Suécia, o primeiro jogo do Campeonato do Mundo, praticamente não subiu. Aliás, peço desculpa, contra o Japão, o Brobbey, o Dumfries praticamente não subiu, e a seleção dos Países Baixos, a partir daí, assumiu uma postura diferente. Será que vai manter essa postura diferente diante de Marrocos, sabendo que Marrocos chega com grande rapidez e de forma cirúrgica à zona de finalização? Conhecendo o Ronald Koeman, tenho sempre que colocar um ponto de interrogação. E esse pode ser, se calhar, a principal ratoeira para a seleção dos Países Baixos, é não ter a certeza de que jogo vai praticar, ou seja, fazer uma marcha atrás ideológica naquilo que correu de melhor na seleção dos Países Baixos. No entanto, é uma equipa que é capaz de ter momentos de posse e até de posse mais longa, enquanto a seleção de Marrocos também é uma seleção que se sente muito confortável com bola. Boadi regressa à titularidade e isso vai fazer muita diferença em relação ao jogo anterior, mas principalmente parece-me que pode ser um jogo ideal para o Brahim Diaz e para o El Khanous, porque tem capacidade para criar desequilíbrios a partir dos corredores laterais, e sobretudo para o Saibari, que é um todo-terreno, ainda por cima com um histórico claramente ligado aos Países Baixos, e isso pode também ser um fator determinante para decidir quem passa. Estou com o Tomás, acho que é um jogo de 50-50, daquilo que vi até ao momento no Campeonato do Mundo, de uma fase inicial do jogo. Acredito que Marrocos seja claramente mais agressivo e possa chegar ao golo da vantagem, mas não tenho a confiança absoluta que os Países Baixos não tenham uma reação a esse golo da vantagem de Marrocos, possam igualar a partida e tornar o jogo, se calhar, ainda um bocadinho mais partido, o que beneficia, do meu ponto de vista, Marrocos e não tanto os Países Baixos, tal como se viu na primeira jornada diante do Japão. Amanhã cá estaremos para avaliar este grande encontro. E terminamos assim mais um episódio de No Princípio Era a Bola, que teve a sonoplastia de Gustavo Carvalho. Obrigada a todos desse lado e até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Bons jogos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.